pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Matheus Fernandes, estou de preto e com o cabelo muito bem penteado. E aqui ao meu lado, também de preto e fardado, Jovessi Júnior. Estou aqui, eu, meu amigo Matheus, para mais um Dom Pode podcast católico da vida ordinária. Meus amigos, é para vocês. E eu não vou conversar muito não, vou só pedir para você curtir esse vídeo. Arrocha. Antes de qualquer coisa, não custa nada. Curte esse vídeo, esse episódio, deixa o seu comentário. Nossa, que legal. Exato. Esperei tanto por este momento. Olha só. Né? A convidada de vocês de hoje fez parte da minha história de vida, minha história católica. Maravilha. Passou muito pelos meus ouvidos. Deixa aí no comentário. E via no grupo da família, no grupo dos amigos, no grupo da faculdade, né? Faz um grupo. Todos os grupos que você tiver. Faz um grupo com massa de pessoas que são 256. Exatamente. Coloca e diz, meu Deus, tão jovem, sai. Curiosas vão assistir, curiosas. Né? Então, a conversão vem pela curiosidade, em muitos casos. Então, faça isso. E, sem mais enrolação, quem tá com a gente hoje, Matheus Fernandes? Hoje conosco, Adriana Mello. Salva de palmas! Bem-vinda, Adriana. Obrigada. A esse grande Dom Pode. Disse que hoje é o dia de testar a Adriana como fonoaudióloga. Se ela conseguir acertar o meu nome... Eu já resolvi, coloquei jovem. Olha aí. E estratégia fica aí para todos os convidados do Dom Pode, né? É 2, que funciona. Adriana é fonoaudióloga. Já falei aqui que a minha linha já embolou na profissão. Deixa claro que o Matheus vai ser paciente dela. Inclusive, deixa aí, hashtag Matheus na fono com a Adriana. Fonoaudióloga, especialista em voz, cantora católica, está aqui. Muito bem-vinda ao Dom Pode, Adriana. Obrigada, Matheus. Não, mas falar fonoaudióloga é um nome, já é um trava-língua. Eu acho que isso aí é uma estratégia de vocês para captação de paciente, porque a pessoa, você está precisando de uma pessoa, não vai saber falar, viu? Você está precisando. Você sabe que muita gente fala fonoaudióloga, fonoaudiólogo. Fonoaudiólogo. Ave Maria, Ave Maria. Vai acertar aqui já foi eu. Mas tudo bem. Eu pensei que eu ia enrolar a língua um pouco mais tarde, mas foi logo na apresentação. Não, o nome é dos mesmos criadores do ortopedista que colocava uma bola de concreto na porta da casa dele. Aí o pessoal chega, chutar, quebrar a perna, no dia tá lá, paciente dele. Paciente. O nome, é a mesma estratégia. Excelente. Adriana, aqui no Dom Pode, como você já pode perceber, é uma conversa bem leve, mas claro que o nosso escopo como um todo é a história da pessoa com Deus, né? Aqui a gente traz pessoas que a gente tem interesse de saber como é que é a vida dela com Deus, como é que é o testemunho dela com Deus. E a primeira pergunta é sempre essa: como é que começa a história da Adriana com Deus? Foi ali pequenininha, já foi mais jovem? Como é que foi? Vamos lá, vamos contar essa história. Para começo de conversa, eu já digo que eu sou um pouco tímida, mas eu vou tentar. Porque, assim, é difícil falar da gente, né? Mas, enfim, a gente tenta, né? Mas minha história com Deus começa ali na igreja, criança, papai e mamãe levando. Graças a Deus, sempre a gente foi à missa, né? Desde criancinha. E comecei na igreja do Saci, na catequese, para fazer a primeira comunhão, né? E ali, depois da catequese, a gente fez a primeira comunhão, perseverança. E nesse meio tempo, eu estava aprendendo a tocar violão com meu pai em casa, né? Comecei assim com uns 10 anos. Foi o tempo que eu também fiz a primeira comunhão, com uns 10 anos, né? Com 10 anos eu também comecei a tocar violão em casa, vendo meu pai tocar ali as serenatas dele. Ele era aquele cantor da serenata, ele é o cantor da serenata, né? E sempre gostei de cantar música. Em casa a gente sempre ouvia Padre Zezinho, sempre ouvia música católica, ia à missa. E aí, depois da primeira comunhão, eu comecei na perseverança, tocando violão. Uma amiga que era do coral da igreja disse: Adriana, por que você não vem cantar com a gente? Olha só. Eu já tinha 13 anos, né? E Dona Séries, minha vizinha, uma segunda mãe para mim, e ela me convenceu aí.
a tocar. Dona Como Maria coral. Celes? Dona Celes. Mande um cheiro pra eu conheço. Nossa. É mesmo, olha Conheço, só, dona. que legal. Mãe do Johnny, do José. Sim, conheço. Conheço. Esposa do Senhor Maté, que se encontra agora Sim. bonitinho, acamado. Mas, enfim, continuando a história. Ela me convidou para participar no grupo da liturgia da igreja, que era um coral né, na liturgia. E eu comecei ali com 13 anos, toquei umas 3 músicas a primeira missa, nem cantava ainda, só tocava. O rapaz do piano me ajudava em algumas coisas. Aí comecei ali tocando e tal. Quando pensei que não, já estava cantando, já estava tocando a missa todinha só. Caramba, olha só. E assim foi, começou dessa forma, né? Minha história na igreja, com a música, e sempre ouvia Padre Zezinho, porque naquela época realmente, Sim. uns anos ali, sei lá, meu Deus, eu não vou falar porque senão eu tenho idade. Já fica aí. Dia desse, Subentendido. dia desse. Quem pegou, Oi. pegou. Mas Esturdia. dia desse, meu pai me dava mesada, o que eu fazia? Comprava o CD do Padre Zezinho. Foi quando mesmo? a livraria Paulina chegou em Teresina. Sim, Então eu pegava sim. minha mesada e comprava CD do Padre Zezinho. Tomava banho escutando o CD. Então eu aprendi todas as músicas e aquela musicalidade, né, dele. Enfim, aquilo foi entrando assim, quase que osmose, né? Sim. Sim. E eu sempre tive esse encanto. Meu Deus, que... Né, pra você ver como é que era no início, a primeira música que eu escutei do Padre Zezinho foi no toca-fita do carro do meu pai. Eu não sabia nem o rosto dele. Olha só. Né? E foi uma música que chama... eu vou lembrar depois o nome da música, mas foi a música que depois ele me convidou para gravar com ele. Olha Né? só. Incrível, olha Né? só. Você vê como é que são as coisas de Deus. Deu um nó e voltei para o mesmo ponto. Que legal. Né? Depois ele me convidou para fazer um dueto com ele, da música. Eu vou lembrar o nome da música. Se eu lembrar, eu abro aqui no Spotify. Não, pode Na hora, ficar à na vontade. hora. E aí foi assim essa história, né? Sim. Sempre ouvindo, sempre cantando. Depois eu conto o resto. Legal. Interessante. Enfim, né? Mas assim, falando no Padre Zezinho, que é inevitável, né? Você falando que ali na infância já ouvia, né? Já participa. Quando eu falo de infância, eu lembro da minha relação católica, minha mãe sempre era dessas também, né? Padre Zezinho tocava sempre em casa e tal. Quem não ouviu o Padre Zezinho na vida, você é um católico que viveu errado o seu catolicismo, né? Tá errado, pelo amor de Deus. Mas, Adriano, como foi que começou essa relação? Porque você cantou com o Padre Zezinho por 10 anos, né? Então foi um tempo longo. Mas antes desses 10 anos teve um início, né? Como foi que começou essa relação? Como foi que houve esse encontro, né? Até chegar a cantar Isso. com o Padre Zezinho. Daí passaram-se os anos e eu sempre sonhava naquela... E gostava dos shows. Quando ele vieram algumas vezes a Teresina, acho que no estádio Lindolfo Monteiro, sei lá. Depois vieram em outro show. E eu ia em todos, né? Mas teve um em Timon, que eu conhecia o pessoal da organização, aquele pessoal que levava, trazia do hotel e tal. Sim. E uma pessoa me disse, Adriana, não foi eu nem que pedi, sabe? Adriana, a gente tá indo buscar o Padre Zezinho. Aí eu, opa, você quer ir com a gente? Porque eu já sabia que eu gostava, né? Eu, na missa, cantava, sempre dava um jeito de cantar uma música. Ela coordenava o fã-clube. Não. Assim, acho que como muitos jovens da minha época também cantavam, né? Sempre tinha uma música litúrgica que dava certo com algum momento. E aí esse amigo me convidou para ir, porque ele já sabia que eu gostava. Vamos lá buscar o padre? Eu digo, vamos. Aí a gente pegou ele no hotel e no caminho do hotel até o show, que era em Timon, eu vinha conversando com ele, levei um livro para ele autografar e tal. No meio da conversa, eu disse, padre, eu canto as suas músicas. Olha, se eu não for me dar uma chance, não... Foi mesmo assim Acho que veio, né? Eu esqueci minha timidez. Sim. É isso. Nessa hora, né? Acho que, sei lá, acho que é o Espírito Santo também que... Sim. Ai, Show, né? E ele, claro, depois do show, eu pensei que era, né? Eu joguei uma verde, né? Não, depois do show você me procure ali atrás do palco, aí a gente vai junto com os meninos e faz um teste. Aí eu, também passei o show inteiro pensando naquilo, eu acho que nem me lembro do show. Eu tempo todo, o que eu vou cantar, o que eu vou falar? Enfim, mas aí deu certo, depois do show eu procurei, a gente foi junto, eu fui com esse meu amigo que estava comigo, né, na hora jantamos, depois do jantar ele chamou o grupo que estava, que na época era o Grupo Ir ao Povo, e
pediram violão, toque aí uma música. Aí eu comecei a tocar, toquei uma rouxinol, toquei... E aí ele fiz dueto com os meninos, aí ele... olha, vamos fazer o seguinte, daqui a um mês eu tenho uns shows pelo sul de carro, você vai com a gente pra gente fazer um teste. Caramba! E aí, assim eu fiz. Naquela época a gente tinha que comprar uma passagem do bilhete lá, não tinha nada na internet, era assim, muito difícil, nossa... E aí eu comprei a passagem, minha comunidade me ajudou muito, fizeram rifa de anel, nossa, Saci, minha comunidade Saci me ajudou demais nesse momento, né? Porque eu não tinha, né? Eu nunca tinha viajado de avião, nunca tinha saído de casa assim. E eles me ajudaram, meus pais também, né? Me apoiaram e tal, e eu fui. Fiz esses shows lá pelo sul do país, de carro, a gente viajou de carro, e depois eu voltei, né? Voltei para Teresina. Mas começou daí, aí sempre, quando ele vinha para o Nordeste, ele me chamava e eu cantava aqui, porque ele sempre fazia show pelo Nordeste, tá? Eu ia, né? E aí ficou assim. Nesse momento eu estava fazendo serviço social na Federal. Eu esperei terminar o curso e tal. Cara, pra pelo menos ter alguma coisa certa ali. Não. E sempre foi acho que um pedido dele, nunca deixem de estudar. A gente sempre estudou, sempre fez outras coisas, né? Eu nunca fui... a minha vontade seria, claro, a gente que é músico, a gente quer cantar, quer tocar, eu quero só viver disso. Mas a gente sabe que a realidade é bem mais complicada, né? Sim. Então eu sempre tive um plano B. Sim. Né? Então eu fiz serviço social na Federal, daqui do Piauí, na UFP. Depois que eu terminei, aí eu ainda trabalhei uma época aqui, mas eu vou fazer uma experiência lá, de morar em São Paulo. Morei lá um tempo. Foi nesse tempo que eu morei, acho que uns 3 anos e meio lá. Depois eu vim pro Piauí, aí a gente ficava indo e voltando. Mas nisso tudo aí não foi muito tempo, né? Nossa. Já foi para São Paulo com esse plano de ficar mais próximo dessa parte da carreira. Porque na época também, uma das cantoras queria casar, queria se afastar um pouco, né? E aí eu peguei aquela missão de ficar como ela fazia, né? De fazer os solos, de fazer o coro, de coordenar aquela questão da música ali com ele nos shows, né? Caramba, eu fico pensando como é que foi, como as coisas... Assim, porque contando a história, claro que contando a história é um pedaço de uma história que é mais... Sim. É um resumo bem Exato, eu fico sim. pensando, caramba, o que passava... O que passa? Exatamente. É literalmente aquele meme. Você porque colocando aqui a situação, né? Você tá ali ouvindo, num dia você tá ouvindo a música de alguém que você admira bastante. Sim. No outro dia você tem a oportunidade de participar de um show e no dia seguinte, cara, vamos lá, vamos cantar comigo, né? O que é que tu levou em consideração na hora de, rapaz, eu vou, talvez de fato aqui Deus tenha algo pra mim, foi uma coisa mais, como é que eu posso dizer? Intangível nesse sentido de, caramba, será se Deus tem algo? Ou foi algo mais tem uma oportunidade aqui, eu vou por essa via e aí lá eu vou ver como é que as coisas vão acontecer. Como é que as coisas passaram pela tua cabeça nesses primeiros meses, anos aí? Eu fui deixando Deus me conduzir, né? Eu não tinha muito plano, eu quero isso. Eu nem sabia que a gente ganhava dinheiro. Eu imagino. Ele pagava a gente, lá era o nosso trabalho, né? Nossa, quando ele me pagou, eu disse, dá pra eu ficar uns tempos aqui. Que legal. Meus pais, assim, sempre com cuidado, né? Sempre perguntando se eu tava bem, né? Aquela coisa do cuidado do pai e da mãe. Mamãe, quando eu saí de casa, nossa, ela pensou que eu não ia voltar. Eu disse, não, mãe, calma, eu sempre vou e volto, né? Não é assim também. Ficou com muito medo, né, no início. Mas, graças a Deus, eu sempre fui deixando Deus conduzir. E aí eu pude me manter em São Paulo. Não deixei de estudar, né? Lá eu fiz uma pós-graduação também na Universidade de Estadual, na Universidade de São Paulo, né? Eu fiz uma pós-graduação na área de serviço social, como eu já tinha me formado. E no final de semana a gente viajava e na semana eu estudava, né? E sempre assim, procurando conciliar essas duas coisas, a música, o estudo, sempre estudando, né?
Mas eu fui deixando Deus me conduzir, fui deixando as coisas acontecerem. Eu sempre tive a música realmente como uma missão, um serviço ali para Ele. O meu ministério era de auxílio a Ele. Ele fazia o show, Ele sempre fez o show sozinho, mas Ele deixava a gente sempre aqui, ó, alinhado com Ele, não ficava atrás, né? Então o show acontecia com a gente cantando junto com Ele, né? O solo, o coro, enfim, sempre... era auxiliando mesmo, né? E aí teve uma época que eu fiquei como a única cantora solo mulher no grupo, né? Porque saiu, quem era na época era a Sônia Mara, e ela saiu para cuidar da vida familiar dela, e eu, né, fiquei com aquela incumbência de fazer os solos, os coros, junto com outro grupo que os meninos tocavam também. Mas foi uma experiência riquíssima, nossa, gente, eu aprendi demais mesmo. Na verdade, eu fui aquela cantora que sempre estudei música, eu fiz aula de canto aqui em Teresina, estudei com o professor Aurélio Melo, estudei com outros professores também, estudei violão, eu sempre estudei música, eu sempre quis me aprofundar naquilo que eu faço, eu sempre quero me aprofundar no que eu faço. Mas eu saí da comunidade para cantar com o Padre Zezinho, sabe? Mas graças a Deus eu já tinha me preparado, eu já tinha estudado canto, violão, enfim, né? Sempre grupo de jovens, a gente aprende canto, né? Eu fico pensando... comunidade. Exato. A gente comentava aqui no episódio passado, né? Que foi com o Marcos, né? Ou retrasado. Não sei, enfim, recentemente a gente conversou sobre... A pauta também era música aqui. E claro, sobre a carreira musical, principalmente no campo católico, né? É sempre essa preocupação com a excelência no serviço e ao mesmo tempo não endurecer o coração porque quando se trata de arte, né, dos ministérios que envolvem a arte, você tem que ter a excelência o empenho do estudo, de estar preparado, seguro daquilo que você está fazendo. E ao mesmo tempo tem ali uma intenção que o artista ele carrega no coração, né? Aquela intenção que Deus fomenta naquilo, aquele brilho no olhar e tal. Quando a Adriana subia ali no palco, seja numa missão mais reduzida, quando Deus te pedia ali para colocar aquele dom a serviço, né, das pessoas, tinha alguma coisa que tu trazia em mente, assim, de eu quero que as pessoas que estão aqui ouvindo tenham essa experiência com Deus, né? Alguma experiência que pode ser algo que tu já tenha vivido e que as pessoas replicassem, ou algo genuíno, mais original, que você não viveu, mas que gostaria que as pessoas vivessem. Tinha alguma intenção que você carregava ali na hora de... A própria música, ela já é tem aquela... quem canta, seus males espantam. Cantar em si já é elevar-se, né? Já é um transcender, já é uma transcendência, já é uma catarse, né? Cantar em si. E cantar para Deus, cantar música que envolve a letra, que é Deus, que é o divino, eu acho que é muito mais poderoso, é muito dentro da pessoa. Claro que não estou dizendo que Asa Branca, uma outra música, não seja também inspirada pelo Espírito Santo. Todas são. O Espírito Santo sopra onde quer. Na música popular, na música... em qualquer uma. Aquilo que te toca realmente. Mas a música, a mensagem, a música católica, a música que leva aquela palavra de Deus, aquele versículo da Bíblia, ela é muito mais profunda. Muito mais, muito mais. Né? Então, o que sempre eu quero passar para as pessoas quando eu canto, fazê-las cantar em primeiro lugar, porque esse cantar já é um pensar em Deus, já é elevar o seu pensamento a Deus. E muitas vezes as músicas que a gente canta é realmente para que as pessoas fiquem mais leves. É isso. O meu show, alguns deles eu chamo leveza, né? Porque se você faz a pessoa cantar, ela sai mais leve daquele ambiente, ela vai para casa mais leve, né? Então é isso. É trazer leveza para as pessoas, trazer a palavra de Deus de uma forma simples,
e bonita através da música. Porque às vezes a gente pega uma mensagem tão complicada e na música a gente transforma ela de uma forma simples para a pessoa ouvir. A mensagem, a música, ela nos ajuda nisso, porque a própria melodia já nos ajuda a memorizar aquela mensagem que por vezes é um pouco complicada e complexa. Não é à toa que tem muitas pessoas, né? A Thaís, ela acredito que é uma dessas, né? O Matheus comentou uma vez que ela tem uma facilidade muito grande de rezar ouvindo uma música, né? Aquela música se torna a oração. Sim. Eu tenho um hábito de vida que todos os dias, enquanto eu estou trabalhando, por trabalhar sempre na frente do computador e tal, eu sempre trabalho ouvindo música. Tem algumas pessoas que têm dificuldade, porque perde a concentração. Eu não, eu sempre trabalho ouvindo música, né? E ouço muita música católica, muita música, seja católica ou não, mas sempre me conectando de alguma forma. E quando a gente fala falando das músicas do Padre Zezinho, se a gente abrir a Bíblia e botar todas as músicas do Padre Zezinho para tocar, a gente lê quase de ponta a ponta a Bíblia, né? Porque existe uma catequese muito grande nas músicas do Padre Zezinho, né? Eu imagino que parte muito disso, né? Disso de entregar o próprio evangelho através das músicas. Não deixa de ser uma entrega do próprio Deus vivo ali. Mesmo. É isso que eu admiro muito, né, nas composições do Padre Zezinho. Sim. É uma mensagem que por vezes é complexa. Eu sempre analisei dessa forma. Ele transforma de uma forma muito simples para você entender. E mesmo na palavra dele, muitas vezes no show ele falava 40 minutos e as pessoas ali, ó, a gente não pode fazer isso que a pessoa já começa a ficar, né? Mas é uma coisa realmente diferente, né? Sim. Então você pegar uma letra, é o que muitos compositores fazem, né? Você pega uma passagem bíblica, às vezes até um pouco pesada, mas eles transformam em uma coisa leve para você ouvir e memorizar, porque a música faz você memorizar muito mais. Sim, porque você acaba que você pega e transforma uma experiência de oração. Isso. É como se fosse uma tradução mesmo daquilo da experiência que você teve com Deus naquele aquela música, né? Eu costumo pensar assim, né? Que das artes, a gente pode até encontrar uma pessoa que, tipo, não gosta de apreciar uma pintura, não gosta de apreciar um filme, não gosta de assistir filme, não tem paciência de assistir filme, mas dificilmente a gente não tenha uma pessoa que não tenha uma música preferida. Exato. Né? Que não tenha, assim, um gosto musical preferido, né? A música das artes, ela é essa linha mais sensível, né? É como Exato. se algo conectasse diretamente com a nossa alma ali, né? Tanto para o bem como para o mal. Daí a importância de você estar sempre munido de boas referências para conseguir, por ser tão sensível assim, chegar na alma das pessoas e tornar leve, né? Esse é o nosso papel enquanto cantores, enquanto missionários, enquanto pessoas que estão prestando esse serviço. Sim. A música de qualidade, a música que faz a pessoa pensar, que faz a pessoa refletir, que tira digamos assim, do mau caminho mesmo, sim, né? sim, Existe, sim. né? Existe, né? A gente precisa pensar nisso e fazer acontecer a música. A música católica, ela tem um papel fundamental, importantíssimo, né? Sim. Ajuda a gente a caminhar, ajuda a gente a pensar, ajuda a gente a refletir, né? Você vê que todo encontro tem que ter música. Faz aquilo, tem a música para fundamentar tudo aquilo que o padre fala, que o pregador fala, enfim. No geral é isso, né? As pessoas sempre me perguntam qual é o tema da pregação. Tá, qual é a música que você vai pedir? É sempre assim, aí o encontro tem a pregação, o tema e tem a música ali pra... Aquela cereja no bolo, né? É como se fosse o momento ápice, né? Já vai ter a música que é pra fechar com chave de ouro o momento da pregação e tal. Muito bom, muito curioso. E assim, Adriano, foram 10 anos, né? Hoje você não toca mais, não canta mais com o Padre Zezinho. Ou canta. Ou canta ainda. Cantar não, ele também deixou de fazer shows, né? Sim. Já tem 82 anos, ele se afastou dos palcos, continua fazendo, escrevendo, continua escrevendo música, composição. Ah, legal. Viaja ali por São Paulo, mas viajar mesmo por recomendação médica também, ele se afastou dos palcos. A gente tem contato hoje pelas redes sociais, o WhatsApp, quando vai lá também, né? E grava juntos, mas enfim. Hoje eu tenho minha carreira solo, né? Como musicista, cantora, então eu procuro, tem uma banda aqui em Teresina muito boa. Que legal. As meninas muito bons.
E a gente sempre, quando eu venho para cá, a gente se reúne. Ano passado eu vim e fiz show aqui na Vila Operária. E aí sempre a gente tá fazendo isso, né? Conciliando com também a profissão de fonoaudiologia. Sim. Tentando conciliar, porque às vezes realmente, eu digo, esse ano eu não vou fazer nenhuma pós-graduação, eu vou gravar, eu vou fazer uma coisa, que é muita coisa na cabeça. Eu imagino. acredito mesmo. Mas esse... Do afastamento, entre muitas aspas, né? Porque ainda tem essa ligação. Mas aconteceu justamente por ele ter parado, saído mais dos palcos, ou já tinha uma ideia da Adriana? Não, vou tentar a carreira solo aqui, vou focar na minha área da fonoaudiologia. Falei direito. Eu vou focar nessa área. Como foi esse romper ali, né? Olha, desde o início, quando eu comecei a viajar, ele me propôs gravar um CD, né? Eu disse, padre, eu ainda não estou preparada, não. Eu acho que eu não estou ainda Ele preparada. já incentivava, que bacana. E eu não me sentia preparada, sabe? Eu precisava fazer a caminhada para sentir aquilo, para música, para sentir, para depois gravar, né? Então eu fiz uma caminhada para gravar. Tem gente que às vezes grava e faz a caminhada. Então eu primeiro quis aprender, quis estar ali no palco, vivenciar tudo aquilo para gravar. Quando eu fui gravar meu CD, ele gravou comigo, tudo certinho. Aí ele teve um AVC, né? Ele teve um acidente vascular cerebral. Mas assim, foi leve, ele só teve aqueles episódios, ficou com sequelas mínimas, né? Mas eu já tinha gravado meu CD nessa época, né? E depois disso eu lancei com a Paulinas e tal, mas eu já tinha decidido seguir carreira solo, porque eu já tinha voltado para Teresina. Aí uma vez ele ligou, você não vai voltar mais para São Paulo? Eu disse, padre, não vou mais não. Aqui no Nordeste, né? Vou ficar aqui porque aqui é meu lugar. E aí ele continuou cantando lá com outras pessoas e tal, mas foi depois que ele parou, né? Mas antes eu já tinha decidido voltar para o Nordeste para fazer seguir a minha carreira solo, né? Aquilo que eu estava no momento com vontade, que Deus estava me dizendo que eu tinha que fazer, né? Que eu estava sentindo no meu coração que eu tinha que fazer também, né? Que legal, porque a ideia que eu tenho, e acho que não muitas pessoas também têm, é que as oportunidades, por assim dizer, para o músico que queira assim uma carreira mais autoral, não necessariamente você cantar ali as músicas seculares, que muitas vezes é o meio que o músico encontra de viver da música que ele quer, né? E ao mesmo tempo ele se vê obrigado a cantar algumas músicas que são ali que estão ali no hype, né? Elas estão no topo das paradas. E aqui não entra no mérito a qualidade nem nada do tipo, mas é só das circunstâncias. E eu imagino que lá no Sudeste ou ali pro Sul, as oportunidades de você ter o espaço para música autoral ou inclusive para música católica também, eles são mais variados, tem-se mais oportunidades. E aí tu conta pra gente que preferiu ficar no Nordeste e começar por aqui. Tu já conseguia enxergar aqui essa oportunidade de, caramba, eu realmente acho que além desse viés da fonoaudiologia... Acertei? Acertou, não. Aí falou eu acho que eu dou embolada aqui, mas vamos lá. Além desse viés, né? Mas o viés também artístico aqui, você já conseguia visualizar assim, caramba, talvez dê certo pra cá, né? Já tinha isso? Não, sim, o Nordeste, na verdade, é onde as pessoas mais fazem shows, né? Claro que você tem que divulgar lá, tem que estar nas TVs católicas, tem que estar nas outras TVs, falando de música em geral, né? Sim. Mas o Nordeste abarca muito os shows. Olha só, é uma informação nova pra mim. Sergipe, Ceará, se você for ver a agenda dos cantores católicos, assim, acho que 70% é Nordeste, né? Eu voltei para o Nordeste por isso, mas também porque para a mulher é muito mais complicado. Eu morava só, sabe? E aí chegou uma época que eu não estou mais me sentindo bem aqui em São Paulo, né? Não estou mais. São Paulo é aquela vida louca, né? Sim. Correria sem fim. As pessoas não se falam, as pessoas se você mora com o pessoal do prédio, você não conhece ninguém. E eu estava me sentindo muito só nessa época. E aí ele deu uma parada, aí foi quando eu
padre, eu vou voltar para Teresina para ficar um pouco com os meus pais. E aí eu já tinha a ideia de fazer fonoaudiologia nessa época, sabe? Porque eu não estava muito lá conciliada com serviço social. Uma profissão linda, muito boa, mas não foi aquilo que eu gosto disso, né? Sim, o relacionamento não estava mais tão sólido. Fonoaudiologia antes do serviço social, só que era faculdade particular, só tinha particular em Teresina e eu quis prestar para a pública, né? Sim. Mas quando eu voltei para Teresina foi quando eu decidi, quando eu retornei, né, fazer fonoaudiologia. Fiz fono, e aí foi que eu entrei nessa área de voz, né, nessa área de comunicação, enfim, fala. Mas a fono, o interesse por fazer a fono foi pensando na música também, ou foi também por, talvez, não vou encontrar um cenário tão grande para música lá, então vou ter essa minha carreira também, que pode dar suporte. Foi mais ou menos assim? Como foi? Foi as duas coisas, né? Porque eu sempre gostei de estudar, né? Eu sempre gostei de, eu quero fazer um curso que eu sinta prazer, né? Na época, antes eu já tinha a ideia de fazer fonoaudiologia, eu não conhecia tanto, mas eu sempre via a entrevista depois foi minha professora, a doutora Mércia, né? Eu sempre gostava dela falando e tal. E depois eu fui aluna dela, né? Professora Mércia Bandeira, uma maravilhosa. Foi minha orientadora, eu tenho uma admiração profunda por ela. E eu a via dando entrevistas, nossa, essa profissão é bacana, viu? Acho que eu vou. Aí começava a olhar e tal. E aí vi que tinha uma relação com voz, com comunicação, disse, vem aqui, né? Então, eu comecei por causa da voz, né? Eu comecei porque eu queria trabalhar com voz, com comunicação. Claro que a fono é muito abrangente. Eu já fiz especialização até em disfagia, em linguagem, tem várias áreas, né? Sim. Mas a primeira paixão realmente foi voz, foi comunicação. E aí depois, mas eu fiz porque realmente eu queria ter um plano B. Sim, não tem que ser. A música, realmente, se eu pudesse viver de música, viveria de música, mas a gente sabe, a realidade não é essa, né, Diogo? É real. Meu Deus. Mas eu gosto também de fono porque eu posso ajudar muita gente através da comunicação e da voz, né? Muita gente mesmo. Meu consultório é sempre assim, sempre tem cantores, sempre tem pessoas que querem melhorar a timidez. Eu sou tímida, mas eu sei lidar com isso. Então eu quero que as pessoas aprendam também a lidar com essa timidez de falar em público, as crianças que não falam R vibrante, que não falam direito. Então isso dá um prazer enorme, né? Quando eu chego que eu vou atender, que você vê a evolução daqueles pacientes. Nossa, eu sou muito apaixonada por isso. E pela música também, né? Eu preciso de ti. Pelo amor de Deus. Ela tava falando aí que assistia as entrevistas da professora dela que ficava encantada. Não, agora eu tô super curioso. Peraí. Lá na fonoaudiologia, você falou que trata das pessoas que, por exemplo, tem alguma dificuldade de falar em público e tal. Existe esse viés dentro da fonoaudiologia que ele trata essas questões, eu não sei se eu posso dizer psíquicas, mas emocionais e tal. Quer dizer que não é só o físico da voz. Não. Tem toda uma questão emocional por trás, né? Eu fiz uma pós-graduação no SEV, em São Paulo, que era justamente isso, era a voz num âmbito mais amplo, de coach vocal, né? Então a gente trabalha muito com essa ideia de hábitos vocais, mas da comunicação em si. Então, falar em público envolve muita coisa. A gente sabe que nós temos... quando você vai começar a falar em público, o que acontece? Sua mão fica gelada, o coração acelera, né? A sua boca seca, a sua perna fica... Por quê? Porque você quer fugir daquilo. Você quer... Porque o nosso sistema límbico das emoções, ele é primitivo. O homem da caverna está dizendo para você, foge, ou então ataca, né? Sim. Ou foge ou reage. Por isso que a sua mão fica gelada, seu coração acelera. Por quê? Porque é um movimento de fugir daquela situação. Mas aí a gente aprende a controlar essa emoção, de falar em público, respira, faz exercício, aprende dicção, aprende técnicas de comunicação para que você saiba domar esse medo. Porque medo todo mundo tem. A gente começa a falar, a gente tá sempre com medo, a mão tá sempre gelada, vai fazer um salmo, o coração tá... né? Vai ler o evangelho,
coração, a mão tá gelada, mas você aprende a domar esse medo. Vai com medo mesmo, naquela história. Sim, Então, sim. o medo de falar em público existe. A fobia social existe, mas a gente aprende a Controlar, né? controlar esse medo de falar em público. Então, a fonoaudiologia também tem esse viés de... Que é curiosíssimo, tá aí uma coisa que eu não sabia. Essa em específico é a sua área ou você vai mais para aquela parte física das pronúncias e Também. etc? A gente trabalha porque pronunciar bem também é uma técnica que deixa seguro para você falar. Se você já sabe o que tem que falar, se você já sabe como falar, você vai ficar muito menos medroso do que você vai fazer, né? Curioso, porque, ó, por exemplo, Eu nunca... Você imagina uma pessoa que não se preparou, não sabe o que vai falar, ela vai falar rápido, ela não vai fazer pausas, ela vai se dar mal em algum momento daquela fala, porque ela já vai com medo. Então o cérebro dela nem se preparou para isso. Então a gente se prepara antes, psicologicamente, texto, teoria, tudo isso, né? Para quando você chegar lá, você desenvolver tudo isso. Mesmo com timidez, mesmo com medo, você vai. E ainda tem uma série de situações, né? Eu nunca me imaginei prezando tanto no fono como eu estou agora, né? Porque eu particularmente tenho muita dificuldade, né? Quando falar em público, às vezes me chamam para uma pregação, não vou. Por quê? Porque não vai dar certo, né? Aí você já o seu cérebro não vai dar certo. Aí tem isso. E até na própria comunicação a gente vê que a gente está vivendo num mundo tão acelerado que a gente está tão preocupado com o tempo do outro. Se ele vai... Tenho que usar o mínimo de tempo que a pessoa não vai se importar com o que eu vou falar. Sendo que aquilo que a gente vai entregar depende do nosso tempo. E aí a gente vai carregando um monte de vício de linguagem. É tudo dessa preocupação do tempo do outro, né? Sim. Querendo... vamos colocar aqui. Tu vai dizer determinada frase para uma pessoa, numa comunicação. Isso dos próprios vícios, eu vi recentemente, né? Que era... Os vícios a gente coloca no espaço de uma frase ou outra que a gente vai falar porque a gente não quer dar brecha pro tempo que a gente está consumindo da pessoa, né? Aí os vícios de linguagem estão ali, né? E a comunicação parte muito disso, né? Aí você vai numa pregação, numa palestra. Meu Deus, não vai dar para mim, não. Eu tenho muito isso que não vai dar. Eu vou precisar dela. Vou contratá-la. Tem técnicas de comunicação, Sim. falar em público, perder o medo de falar em público. O próprio vício de linguagem realmente é como você falou. Sim. O né? Aquelas coisas que a gente sempre comete, às vezes por regionalismo mesmo, mas enfim, são coisas que a gente pode treinar. Sim. Tudo é treinável, né? Tudo é habilidade. Cantar é uma habilidade, falar em público é uma habilidade, escrever é uma habilidade, compor é uma habilidade. Tudo que a gente imaginar é uma habilidade que a gente pode desenvolver. Sim. Falar em público também. Nessas, e assim, e aí já olhando para essa parte de comunicação, é uma demanda que tem se crescido. Não posso estar errado, não sei como é que está nos consultórios, mas principalmente nessa parte das pessoas quererem perder o medo de falar em público. Às vezes para aparecer nas redes, né? E de uma maneira boa, não é uma maneira de você querer se mostrar, mas é uma maneira de você se comunicar bem, enfim, não passar segurança para quem está te ouvindo, etc. Alguma coisa assim. Imagino que as procuras... Passar uma mensagem clara, objetiva. Sim. Quando você começa a falar, você tem que ter um fio condutor. Tem gente que começa a falar de uma coisa, fala de outra. Você já perdeu o que ela tá falando mesmo, né? Fala aqui, fala ali, né? Leva 40 minutos para falar. Tinha um padre que eu gosto muito, o Padre Osório. Ele, em 15 minutos ele falava tudo que ele tinha para falar. Meu Deus, que homilia aquela! Em 15 minutos, toda vez eu marcava 15 minutos. 15 minutos batido, ele falava tudo que ele tinha para falar. Impressionante, porque assim, é o poder de síntese, é a comunicação clara, objetiva. É isso, né? Isso que encanta a gente, né? A minha esposa tá sorrindo ali no canto. Porque você falou tem gente que leva 40 minutos pra falar, fica falando... Ela é uma dessas pessoas. Mas depende do conteúdo que você vai dar, depende do tempo que você tem, né? Depende... do seu temperamento. Também, depende do seu tempo. Se a mensagem, se você tiver tempo, se as pessoas estiverem gostando, tudo isso, você vê pela cara das pessoas quando elas estão gostando. Aí você prolonga mais, né? Mas eu já vi em vários lugares, mas começa a falar muito, a pessoa começa...
você tem que ler aquilo do público também, né? Então, né, não é ficar nervoso naquela hora e acelerar, não. É sintetizar. Para as pessoas entenderem o que você tem que falar naquele tempo ali. Às vezes tem uma turma vai falar, aí olha, você tem 10 minutos para falar, 10 minutos, aí o outro pega o horário todo do outro tem que falar em 3 minutos. Nossa, já imaginou isso? Sim. Péssimo, né? Você pegou o tempo do outro, então realmente existe técnica para isso, né? A síntese é uma delas. Lá no... Se me permitir continuar nessa área, mas lá no teu consultório, por exemplo, quais são os principais casos que chegam pra ti? São mais de adultos ou são mais essas pessoas que têm alguma dificuldade mesmo nas pronúncias? Como é que tem sido? É bem variado. Tem muita criança, até crianças com autismo que não falam, e adultos também que têm timidez na hora de falar, né? Autistas adultos que agora também tá, né, abrindo bastante, diagnosticando já depois de adulto, que também precisa melhorar a comunicação, falar, né? Enfim, tem de tudo. Tem problema de dicção, problema de realmente não falar nada. Políticos, cantores, né? Um pouco de cada coisa. Recentemente a gente conheceu um caso de uma pessoa que estava nessa, né? De tentar ajudá-la a melhorar as suas expressões públicas mesmo. As expressões públicas, né? Você se comunicar, perder o medo, principalmente perder o medo das câmeras e Vamos tal. fazer esse collab. Né? Interessantíssimo. Inclusive ele tá... boa ideia. Uma das formas de você vai ajudar alguém que está escutando, uma das formas de você treinar isso é você começar a falar. Onde você tiver a oportunidade de falar, fale. Né? Nem que seja no elevador, conversa com a pessoa, chamou para falar, fala. Né? Porque tem gente, eu não, né? Não, chamou para falar, vai e fala. Né? Preparar ali um textinho rapidinho. Se você tiver oportunidade, vá se desafiando, porque isso vai somando, isso vai levando você a perder o medo. Fulano, é você que vai falar hoje. Não, eu não quero não, eu tenho medo. Não, fala, né? Nem que seja uma coisa mínima, mas fale. Que legal. Eu vou quebrar essa barreira que há dentro de mim, que eu tenho uma dificuldade. Faça. Né? Vocês estão vendo, tem gente que queria estar ouvindo isso, né? As pregações do Joveci no YouTube, vocês vão lá e dizem, caraca, que legal. Poder de síntese. Olha música, você não nasce sabendo, você vai tocando. Eu comecei na missa tocando 3 músicas, mas foi, né? E aí a gente vai, daqui a pouco você tá cantando, tocando, e todo mundo, né? O povo ama minhas pregações, 5 minutos. É uma habilidade. Toda habilidade pode ser desenvolvida. Olha só, que legal. Agora eu queria... Não é matando nosso assunto, não. Mas voltando realmente um pouquinho. Na questão da música, né? Eu fiquei muito curioso que eu tava vendo no Spotify que tem umas músicas ali em collab com o Valmir Alencar. E, meu Deus... é verdade, é verdade. Tem uma coisinha, né? Não é endeusando ninguém, não. Mas é porque tem alguns cantores que a gente tem um apreço, uma admiração muito grande, né? Como foi pra ti essa relação? Porque eu imagino que nessa caminhada, né, teve muitas oportunidades de estar em contato com grandes personalidades do cenário católico. E teve algum que era também, assim, um desejo teu de conhecer? Teve alguma experiência nesse sentido? O próprio Valmir Alencar. Sim. Eu sou muito... Eu sou tímida, né? Sim. Então... Eu vou devagarinho, mas eu vou tentando conversar. Eu cheguei no estúdio um dia, ele estava fazendo exercício vocal. Aí eu, é aqui. Estava fazendo um exercício de tubo, de Lax Vox, né? Que é um tubo de silicone que a gente fica na água, borbulhando. Sim, né? Você já viu. E aí eu comecei a conversar com ele dali, olha, eu sou fonoaudiólogo. Aí começamos a fazer exercício juntos. Então, que legal, pronto. Aí a gente começou a conversar dali. Numa gravação que a gente fez agora para o final do ano, né? Mas é uma admiração bem grande que eu tenho por ele, as músicas também. Ele escreve muito bem. Nossa! E ele ele demora para escrever a música. Inclusive, essas semanas passadas eu tive uma reunião com o pessoal da Paulinas, com as irmãs, e eu, irmão,
esse Valmir faz uma música pra eu gravar. Adriana, eu vou tentar. Tô dando spoiler já, né? 2030 ela dá Vou tentar, Adriana, porque ele tá agora fazendo um projeto e ele demora muito para escrever, porque ele realmente estuda as letras, ele, né, se debruça ali para sair uma obra de arte, né? Não é uma coisa que ele escreve, Eu vi. Ele estuda, ele lê a Bíblia e tal. Aí ela disse, eu vou tentar. Eu já falei para ele disse que queria conhecer mais você. Eu disse, pronto, então vamos fazer isso. Que legal, Mas, cara. Nossa Senhora, se eu tiver a oportunidade de gravar uma música de Valmir Alencar para mim, vai ser outra, sei lá, eu vou, né? Porque assim, eu realmente sou muito agradecida a Deus com o Padre Zezinho, a minha vida toda de caminhada assim com ele, o tanto que eu aprendi, né? E aí a gente tem que seguir o caminho da gente, sim. Né? Certamente. E, nossa, se eu conseguir gravar uma música com o Valmir Alencar, vai ser outro grande presente, né? Sim, eu vi em alguma entrevista dele, né? Não lembro aonde, nem quando, mas eu lembro disso, teve uma música que ele estava escrevendo tudo, que levou um tempão mesmo, né? Porque a gente vê que hoje em dia as pessoas querem produzir tanto em quantidade, esquece da qualidade, né? Da qualidade. E quando a gente fala do meio católico, daquilo que Deus realmente quer entregar, né? Através da vocação, né? Podemos dizer assim, do músico e tal. E aí eu lembro que essa música, nessa entrevista, ele falando que Deus foi dando por parte, né? Foi dando por pedaços e foi um tempão mesmo, até se construir a música e ele finalmente gravá-la, né? Mas é muito bonito isso do zelo, né? Que há, né? Que é tudo muito bem rezado, construído, né? Interessante. E ainda falando nessas referências, né? Tem alguém no cenário atual da música católica que tu enxerga como referência para ti, né? Eu diria, interessante. Curto e me inspiro. Eu tenho escutado bastante. Claro, eu escuto muito o Fábio de Mello, gosto muito do que ele fala. Sim. Eu já li alguns livros dele, inclusive tive a oportunidade de abrir o show dele agora aqui em Teresina. Sim, é verdade. E eu tive a oportunidade de falar para ele que eu gosto muito da forma como ele vê Jesus Cristo, né? O Jesus Cristo humano, realmente. Aquele parecido com aquele seriado The Chosen, né? Sim, bem humano sim. mesmo, bem da gente, né? E eu gosto muito, ele para mim é uma referência tanto de escrita como de música. E eu tenho escutado muita coisa. Eu escuto muito, sabe? Eu vou aqui no Spotify, nossa, meu Spotify tem tudo. De bossa nova a Frei Gilson. Eu tenho escutado muito Frei Gilson também. Eu gosto muito de Eliana Ribeiro também. Que a voz, né? O jeito que ela canta. Então eu me inspiro bastante nessas pessoas. Porque a gente acaba absorvendo, né? Sim. A forma deles cantarem, a mensagem, o estilo musical também. E é isso. A gente tem que estar sempre se renovando. Sim. Eu venho dessa linha de Padre Zezinho, mas eu escuto de tudo, eu gosto de ouvir tudo. E se eu tiver a oportunidade de fazer isso em um show, de gravar, eu vou fazer. Que legal, é muito legal. Eu fico pensando assim, sempre nessas experiências que a gente vai tendo na caminhada, no decorrer das experiências mesmo, né? E algumas delas, certamente, elas vão como que marcando. É como se Deus fosse lembrando a gente de, olha, tem uma história comigo, né? Como se ele fizesse questão de colocar um carinho ali pra tirar a gente do automático e... caramba, isso aqui... Olha só como Deus olha pra mim ainda. Olha só como isso aqui me fez lembrar de alguma coisa que eu me perguntava numa oração e tal. E aí eu fico sempre muito curioso pra saber dessas histórias das pessoas, né? Das pessoas, no caso. Tem alguma história que aconteceu contigo, seja nos palcos ou no consultório, mas uma história que... Ou mais de uma, se for o caso... que serviu ali pra ti como uma lembrança muito clara de que, caramba, isso aqui Deus permitiu pra que eu me lembrasse dele. Isso aqui fez com que eu não esquecesse que eu tenho um pai, que eu tenho um Senhor que me ama e que ele
ele continua uma vida comigo. Tem alguma dessas experiências contigo? Tem várias, assim, muitas coisas acontecem, né, quando a gente tá viajando. Eu costumo sempre falar pro pessoal que canta música religiosa, que canta para Deus, que tem essa música mensagem, que muitas coisas acontecem para que você pare, para que você questione, para que você não queira mais, sei lá, eu acredito que sim, o mal sempre está ali fazendo que você desista, que você, né, às vezes até num acidente de carro, às vezes até num pneu que fura, que faz você atrasar aquilo ali, o show, sabe? Muitas coisas já aconteceram. Mas uma coisa que eu me lembro demais, eu já contei isso outra vez em uma rádio, um jornalista me fez essa pergunta, se teve alguma coisa que me marcou. Eu vinha bem cansada, sabe, de show, já questionando também essa coisa, não quero mais, já chega, tô cansada, tô com saudade de casa, saudade dos meus pais, e não é fácil, sabe, conviver, né, por mais que toda essa história é muito legal, Padre Zezinho, cantando, mas a convivência, às vezes, realmente pesa, né, com outros cantores, pessoas diferentes, né. E eu tava nesse dia no show, já, olha, esse vai ser meu último show, não quero mais, vou só cumprir essa agenda aqui, não quero mais. E no final do show, uma criança linda, foi na cidade do Sul, não me lembro, veio e me deu uma flor e disse pra mim, quando eu crescer, eu quero ser uma cantora como você. Uau! E aí aquilo ali, meu Deus, parece que veio como uma resposta, né? Naquele momento eu tomei isso como uma resposta de Deus. Poxa, se eu estou inspirando uma criança, por que eu estou, né, desse jeito? Por que eu não vou continuar? Porque eu quero inspirar mais crianças a cantar, a servir, sei lá, né? E aí isso realmente me marcou bastante. Toda vez que eu falo eu me emociono, porque é muito viva a memória na minha cabeça, né? Dessa criancinha que veio me dar uma flor e dizer que queria cantar igual a mim. Caramba, isso... Né? E foi muito profundo para mim naquele momento, né? Muito profundo. Eu saí de show chorando, agradecendo a Deus e obrigada, Senhor, porque eu canto. Nossa, essas realmente experiências... marcou bastante, né? Que legal. Essas experiências assim, que Deus responde. Ele respondeu rápido, né? Sempre quando acontecem essas coisas, eu peço, oh, meu Deus, me mostra, me dê uma luz e Deus é muito fiel, né, com a gente, né, mostra o caminho, seu coração vai por aqui, por ali, sempre deu certo, graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Bendito seja Deus, por não ter parado, né? Pois é. Por isso que assim, acontece, da gente parar um tempo, aí vem outra profissão, vem as dificuldades também, eu não gosto de contar essas coisas, porque realmente a gente deixa isso, não vou tocar nisso, mas o meio da música é um meio que tem de tudo. Sim. Não tô falando dos padres em si, da gente não, mas até às vezes dos empresários, né? Sim. Eu já sofri inclusive assédio de empresários, e é uma coisa muito chata. A gente que é mulher, a gente só pensa em desistir. Sim. Porque não é não, entendeu? Sim. Se você não quer, não adianta a pessoa insistir. Sim. Na verdade, a gente que é mulher, a gente fica muito mais exposta, infelizmente. Para a música, para a mulher, seja em qualquer... As mulheres que vão me ouvir sabem disso. Em qualquer gênero musical, independente, é muito mais complicado. Poxa, né? Claro que se a cantora já tem um status que ela pode exigir isso, pode exigir aquilo, para ela é mais fácil, ela já tem, né, um público certo e tal. Mas as meninas que estão começando, é bem mais complicado, sabe? Então, assim, é ter cuidado, é rezar, pedir a Deus, se proteger. Sim, né? Sim. E é isso, o meio da música é assim, independente do gênero. É mais questão de empresariado, essas coisas, né? Que realmente, às vezes, a gente precisa deles, mas que... Às vezes eles literalmente abusam, né? Infelizmente, né? Acontece, né? Ave Maria, de fato são áreas que a gente sempre tem que estar vigilante, né? Porque porque, de certa maneira, a gente está sempre precisando de ajuda, né? E aí é muito difícil você confiar numa pessoa ali, porque de fato você vai confiar ali. Como a gente fica exposto, né? Você está exposto ali, a pessoa quer empresariar, quer investir naquilo, mas
a que ponto, né? Até A onde, gente né? precisa também Exato. pedir a Deus e eu sempre peço a Deus que coloque as pessoas certas no meu caminho. E sempre Ele colocou. Graças e sempre a Deus. tirou quando não Graças era a pra tirar. Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Ave Maria. Né? É isso. E aí, falando da música já na parte boa, no que diz respeito a isso, né? Das músicas que tu canta e que tem cantado aí, seja de quando começou, mas agora também em carreira solo e tal, tem alguma tem alguma que é o teu xodózinho, é a música, caramba, essa aqui, ela tem um lugarzinho no meu coração. Ai, nossa, eu gosto de tantas, sabe? Mas a música que eu gravei no meu primeiro CD, que foi Senhora e Rainha, é uma das que eu gosto mais, né? Senhora e Rainha. E agora eu gravei, por último, um clipe com o Padre Zezinho, que é Eu Gritei Teu Nome Santo, que foi um fruto da pandemia também, né? Então são essas duas músicas que mais eu gosto. E, às vezes eu tô aqui, eu não estou ouvindo nada, vou ouvir de novo. Que bacana, que Vou bacana. ouvir até... Eu fiquei curioso não sei se a gente conseguiria uma das duas. Consegue, vamos fazer uma, não? Por favor, do Nome Santo, Gritei Teu Nome Santo, pode ser? Vou pegar o violão aqui. Tá. Deixa eu me ajeitar aqui. Pronto. É seu violão, Perfeito. Matheus? É meu, mais ou menos. Mas Deixar aqui o nosso carinho para o nosso grande amigo Thaleson. Te amo, você né? é um irmão, tamo junto. Tenha fé que esse violão um dia vai voltar para as suas mãos. Um dia, porque tá com 3 anos emprestado, então. Vamos que eu devolvo. Então, aproveitando que ela tá se organizando aqui, curta esse episódio, compartilhe agora e diga, olha, teve música, né? Nós só falamos de música, não, ela cantou aqui pra você. Então, deixa logo seu comentário aí e compartilha. Essa música que eu gravei agora por último, tem clipe também, mas é uma música que realmente me fez refletir, que me fez... É o Jesus que eu penso, sabe? Sim. Quando a dor doeu demais, eu gritei teu nome santo. Quando me faltou a paz, eu gritei teu nome santo. Disse ao Pai que tu mandaste que eu falasse no teu nome cada vez que eu precisasse, cada vez que eu precisasse de um favor. Disse ao Pai que tu mandaste que eu falasse no teu nome cada vez que eu precisasse, cada vez que eu precisasse de um favor. Nome santo tens, Jesus, nome santo que liberta. Quantas vezes me ajudou, quantas vezes me elevou, quantas vezes me salvou. Nome santo tens, Jesus, nome santo que liberta. Quantas vezes me ajudou, quantas vezes me elevou, quantas vezes me salvou. Jesus. Cara, aí sim, cara. Musicona. Muito boa. Tu disseste que ela foi composta no período da pandemia? E como Não, essa foi? música é uma música do Padre Zezinho mesmo. Ajuda aí, amor, por favor. É uma música do Padre Zezinho, Sim. essa música é dele. E
E ele me deu o presente de gravar, né? Nossa. Meu Deus, que música linda. Ela tá sendo lançada agora? Como Ela, a mais recente foi essa, né? Tem no YouTube, tem todas as plataformas digitais. Eu Gritei Teu Nome Santo. Então, ele gravou comigo, fez o clipe comigo, ficou muito bonito, muito legal. Lá na Paulinas, no estúdio da Paulinas. Que legal, que legal. Foi a última que eu gravei, Sim. né? Fica onde o estúdio da Paulinas? Em São Paulo. São Paulo mesmo, né? Botucatu. Ali na Vila Mariana. Né? Caramba, que música bonita. Essa bonita, né? Me pegou aqui, viu? Quantas vezes Jesus nos eleva, nos salva, né? Quando a dor dói, o que a gente faz? Jesus, né? A gente grita o nome santo de Jesus. E em nome dele a gente pede a Deus, né? Exato. Em nome de Jesus Cristo. Então a música fala disso, né? Cara. Temos, Gervásio Júnior. Temos, que conversa boa. Meu Deus do céu. É pra acabar mesmo, é? Não acaba não. Uma hora. Mas é isso. Adriana. Muito obrigada. Adriana, Muito obrigado. A gente que agradece. Meu Deus, que conversa boa. Maravilhoso, Empresta aqui. viu? Tá aqui. Muito obrigado. Né? Para os músicos católicos, jamais desistam da sua vocação, da sua música. Jamais desistam de estudar canto, de estudar violão, de fazer aquilo que vocês fazem da melhor forma. Sim. Né? Que Deus merece o melhor. É isso. É isso. E aí, um espaço aqui também, se quiser divulgar aí o teu trabalho, seja na música, seja na fonoaudiologia, o que eu vou falar devagar, que é pra não mostrar. Então, se quiser divulgar aí, como é que as pessoas podem te acompanhar nas redes, no YouTube? Eu tenho o Instagram, que é Adriana Mello _oficial, que é de música, né? E o de voz é adrianamelo.voz. Que eu quis separar para não fazer muita confusão entre cada a fonte nicho não conta. Mas o de música é Adriana Mello _oficial. Aí lá tem várias músicas, as pessoas entram em contato por lá também. Sim. E o YouTube, né? Lá no Instagram de cantora tem um link que você acessa todas as plataformas digitais, o telefone também, contato para shows, enfim. Perfeito. Né? Perfeito. Eu espero que você tenha curtido o papo. Sim. Muito mesmo, viu? Então... É sempre bom vir a Teresina Olha só. e conhecer pessoas tão legais como você. Bonitas e humildes. Né? Porque tem uma coisa que a gente tem aqui que transborda, que é beleza e humildade. Tem assim, em quantidade mesmo, né? E você que tá acompanhando, né? Que acompanha, eu acredito que o pessoal acompanha, assiste o episódio todinho e não se inscreve. Absurdo. Isso aí, eu ia dizer a casa de excomunhões, pelo amor de Deus, né? Isso não é pra tanto, né? Mas se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, manda pra família e diz: olha, rapaz, a Adriana na música aí que a vovó gostava de ouvir. Não que ela seja dessa época, mas ela cantou muitas músicas do Padre Zezinho da época. Então, é isso. Deixe seu comentário. Obrigado, um cheiro no seu coração. Tem mais alguma informação, Matheus Fernandes? É isso. Rezem por nós. Rezem pela Adriana, pela sua família. Tamo junto. Até a próxima. Tchau.